Nessa questão do Enem, há uma turma dividida em dois grupos, um dos grupos joga futebol, o outro grupo joga basquete, e há duas informações extremamente importantes aqui. A primeira delas é a seguinte: o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. Essa informação é muito relevante para que a gente possa resolver a questão. A outra informação é que o grupo de basquete tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Então, isso permite que a gente conclua de cara que há uma quantidade ímpar de alunos nessa turma. Isso é fácil de entender se você, por exemplo, inventar números. Imagina que você tenha 6 jogando futebol e 7 jogando basquete. Então a turma tem 13 pessoas. Ou você tem 10 jogando futebol e 11 jogando basquete. Ou você tem 9 jogando futebol e 10 jogando basquete. Então, em todos os casos, se você tem um grupo, o grupo de basquete tem um aluno a mais do que o grupo de futebol, quando você junta a turma inteira, você tem uma quantidade ímpar de estudantes. Isso quer dizer que se você pega todas as alturas de todos os alunos da turma, incluindo a galera do futebol e a do basquete, quando você coloca todas as alturas em ordem crescente, haverá uma altura que estará bem no meio da lista. E essa altura que está bem no meio da lista é a mediana. Então vamos representar isso. Eu tenho um monte de alturas escritas, eu tenho uma altura bem no meio e a mesma quantidade de alturas depois. Então, esse valor aqui no meio é a mediana, que, como a gente vê na tabela, vale 1,67. Então, eu vou incorporar esse 1,67 aqui ao meu diagrama. Eu vou escrever bem aqui no meio 1,67. Depois da tabela, a questão fala de 4 alunos, P, J, F e M, e vai dando as alturas desses caras. P, J, F e M. Como é que eu sei que está na ordem? Porque aqui eu vejo a palavra respectivamente. Isso quer dizer que quem aparece em primeiro, que é o P, é quem vai ter a primeira altura descrita aqui. Quem aparece em segundo será o dono da segunda altura. Quem aparece em terceiro, da terceira altura, e assim por diante. O quarto e último é o da última altura. Com isso, a gente percebe que o sujeito que está na mediana é justamente o indivíduo F, como você pode ver aqui, ó. Ele é o aluno que tem altura 1,67. Então, vai ser automático perceber que o M está depois dele, porque o M é mais alto, tem altura 1,68, e os alunos P e J estão abaixo. Se eu pensar que as alturas estão aumentando da esquerda para a direita. Vamos botar um símbolo aqui para a gente entender que está aumentando da esquerda para a direita. Agora a gente vai usar o fato de que há um jogador de basquete a mais do que jogador de futebol. Isso quer dizer que o grupo de basquete, que é formado pelos mais altos, está aqui, ó, com um indivíduo a mais, que é aquele que está bem no meio, do que o grupo que joga futebol. Então, aqui é o grupo de quem joga futebol e aqui é o grupo de quem joga basquete, formado pelos alunos mais altos e com um aluno a mais do que o grupo formado pelos praticantes de futebol. Para fechar a questão, a gente tem que concluir alguma coisa a respeito desses alunos P, J, F e M. Eu estou vendo que P e J jogam futebol, F e M jogam basquete, que é o que está descrito na letra C.